Salve, salve, minha gente! Então, questão 2, quer dizer, a segunda questão, mas não está marcada aqui como muito bem, né? Acesse o link e veja como funcionam as operações com intervalos. Então, beleza. 1 para não conseguir usar o applet direito e 5 vou usar para sempre, agora eu acerto tudo. Então vamos lá ver como é que funciona essa parada. Então clica aqui, né? Vai abrir um site do GeoGebra de novo. Beleza, agora com fundo mais de buenos. Vamos colocar aqui, eu por cima agora. Então tá. Esse aí é o intervalo, esse aqui é o applet, e vamos ver como é que funciona as operações. Que operações são essas que eu quero que vocês entendam? São essas três que estão aqui, ó. União, diferença, A menos B, e a interseção. A interseção ela é representada por A, uzinho para baixo, B. E a união é representada por A, U e o outro conjunto, como vai aparecer aqui, ó. Então, isso aqui é a união, isso aqui é a interseção, isso aqui é a diferença. Aí eu gostaria que vocês usassem aquele applet para conseguir fazer as questões que vão se seguir. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, vamos ver como é que funciona. Então, aqui eu vou marcar um conjunto A, vai aparecer uma bolinha aqui no 0, 0, aí eu arrasto ou para cá e faço a bolinha aparecer aí. E marco o intervalo A. Aí aqui, ó, depois que eu marquei o intervalo A, eu posso decidir se eu quero o extremo fechado ou o extremo aberto, por aí vai. Vamos supor aqui que eu vou fazer esse intervalo aqui, ó, de 0 até 5. Aí eu vou e trago ele para cima aqui. Beleza, agora vamos fazer o intervalo B. Aí eu vou marcar ele aqui de -3 até 4. Aí eu vou deixar essa bolinha aqui fechada. E vou trazer ele aqui para cima. Beleza? Agora eu quero saber o que é a união desses dois intervalos. O que seria A união B? Aí eu clico aqui, ó, pá, A união B. Aqui, ó, quando vocês clicam aqui, dá para ver que aparece uma reta aqui embaixo, ó. Aparece uma reta aqui embaixo. Essa reta está dizendo que esse intervalo azul, que é o A, e esse intervalo aqui meio verde, que é o B, esses dois intervalos unidos representam essa linha maior. Mas o que significa a união entre dois intervalos? O que é a união entre dois conjuntos? Então, a união entre dois conjuntos é eu considerar um conjunto maior, onde nesse conjunto maior tenha todos os elementos do primeiro conjunto e todos os elementos do segundo conjunto. Então, observe que o conjunto A, são os elementos que vão de 0 até 5. Os elementos do conjunto B são aqueles que vão de -3 até 4. Então, a união desses dois conjuntos é um intervalo que vai de -3 até 5, englobando todo o conjunto, todos os elementos do conjunto A e do conjunto B, certo? Agora vem um detalhe. Para a gente ter a representação do intervalo, nós precisamos marcar os extremos desse intervalo. Então, observe que o conjunto B tem extremos em -3 e 4, e o conjunto A tem extremos em 0 e 5. O conjunto união, A união B, tem que ter intervalos que um vai estar em -3 e o outro vai estar em 5. Então, tem que ter uma bolinha aqui e tem que ter uma bolinha aqui. E agora, essa bolinha aqui, ela tem que ser aberta mesmo? Bem, o elemento 3, ele pertence ao elemento B. O elemento 3 pertence ao conjunto B. Então, ele tem que pertencer à união. Vamos fechar essa bolinha. Para fechar a bolinha, eu clico na bolinha. Para fazer ela aparecer, eu clico no tracejado. Apareceu e desapareceu. Eu clico aqui, a bolinha aparece. Eu clico aqui, se ela está fechada, ela abre. Se ela está aberta, ela fecha.
E o 5? O 5, ele é elemento de B? Não. O 5, ele é elemento de A? É não, porque no conjunto A essa bolinha está aberta, quer dizer que o elemento 5 não pertence ao conjunto A. Então, o elemento 5 também não vai pertencer à união, então deixa ela aberta mesmo. Aí assim, eu posso ficar correndo com esses conjuntos A e B e ver como o conjunto união se comporta. Aqui ó, tem um problema, eu não consigo arrastar a bolinha quando está fechada. Então, para arrastar a bolinha, eu deixo ela aberta, arrasto como eu quiser, certo? Ela fechada, ela não arrasta. Foi um erro de programação, eu não consegui desfazer isso. Então, aí, se eu arrastar aqui, ó, o que é o conjunto união agora? O conjunto união são são os dois pedaços. O pedaço de B e o pedaço de A. Então, nesse caso aqui, eu teria um intervalo com 4 extremos. Esse e esse. Tá? Esse aqui seria o conjunto união. Seria, vamos arrastar esse aqui para cá. Seria de menos 5 a menos 1, um intervalo. União de 1 até 8. Então, teria o intervalo menos 6, menos 1, união 1, 8. Teria dois intervalos unidos. Ah, e se tiver um pedaço comum a eles? Beleza. O conjunto união será isso aqui tudo. E se tiver um dentro do outro? O que vai ser a união? Vai ser simplesmente o maior deles. Certo? E aí vocês vão ver se vocês conseguem entender o que é o conjunto união. Depois a gente corrige os exercícios. Falou, valeu. Ah, não, falou valeu não, tem outras coisas aqui para falar, desculpa aí. E o que é o conjunto diferença? O que é A menos o conjunto B? Vamos pular isso aqui e vamos para a interseção, que a interseção é a mais fácil. O que é a interseção entre os intervalos? Aqui, ó. A interseção, ela é o pedaço que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, a interseção é esse pedacinho que está aqui, ó. Então, a interseção é o pedaço que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, se eu coloco o conjunto A e o conjunto B separados, a interseção é vazia. A interseção vira esse pedaço aqui, ó. Vira esse pedaço aqui. E se o conjunto B for englobar todo o conjunto a interseção fica sendo exatamente o conjunto A. Então, a interseção é aquele pedaço que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Beleza? A interseção pode ser um pedaço só, esse aqui. A interseção pode ser vazia. E a interseção pode ser um conjunto todo. No caso aqui, o conjunto A está englobando todo o conjunto B. E em relação aos extremos, né? Por exemplo, o conjunto B aqui, ó, que vai de menos 5 a 0, o menos 5 não entra, o 0 não entra. Então, quer dizer que o menos 5 também não vai entrar na interseção e o 0 também não vai entrar na interseção. E se fosse assim, fechado no menos 5 e aberto no 0? O 5 ia estar na interseção, o 0 não. E se fosse assim, a interseção sendo só de menos 2 a 0? Para ser interseção, aquele elemento tem que estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. O 2 está no conjunto B? O menos 2, desculpa, está no conjunto B? Tá, porque o conjunto B ele passa pelo menos 2. O 2 está no conjunto A? Não, porque a bolinha do conjunto A está aberta no menos 2. Significa, então, que a interseção entre esses dois conjuntos é o intervalo de menos 2 a 0, aberto no menos 2, aberto no 0. E o que é o... Então, você pode
mexer aqui com o conjunto B e o conjunto A e ver como que o conjunto interseção se comporta. Ver como o conjunto interseção se comporta. Beleza? E agora, por último, o conjunto diferença. A menos B. Então, o conjunto A menos B é tudo aquilo que está em A e não está no B. Então, o conjunto A seria de menos 2 a 4. O conjunto B seria de menos 5 a 1. Então, A menos B é todos os elementos de A que não estão em B. Então, é como se eu mandasse o B embora, e quando o B vai embora, o B acaba levando consigo esse pedaço aqui, ó. Ou seja, sobra apenas esse pedaço aqui de A. Pode acontecer do B ser maior que o A, e quando o B for embora, ele leva todos os elementos de A. Então, A menos B, nesse caso, é o conjunto vazio. A menos B é só esse pedacinho. Pode ser o conjunto A seja bem grande, o conjunto B fique só dentro do conjunto A, e A menos B vira esses dois pedaços aqui, ó. Esse pedaço e esse pedaço. Esses aqui do meio foram embora quando o B foi embora. Então, uma coisa interessante no conjunto de diferenças são os intervalos, são os extremos. Então, por exemplo, até aqui fica igualzinho a, se esse aqui é aberto, continua aberto, se esse aqui é aberto, continua aberto. Agora, se esse aqui é aberto, ó, significa que o menos 2 não estava no B. Quando o B foi embora, o menos 2 não foi embora, o menos 2 ficou. Significa que o menos 2 ele faz parte do conjunto de diferença. Significa que quando o B foi embora, o menos 2 ficou. E aqui, se esse elemento aqui, ó, se aqui fosse fechado, quando o 1 pertencia ao conjunto B. Quando o B foi embora, o 1 foi embora. Ou seja, o 1 não ficou no conjunto A. Então, bolinha aberta. Então, seria o intervalo aberto, de menos 6 a menos 2, aberto no menos 6, fechado no 2, união, o intervalo 1 e 4, aberto no 1, aberto no 4. E com isso a gente termina a explicação aí. Falou, galera. Falou, valeu.